Curso de Linux, aula 36. Quem viu a aula 35 viu o problemão que é um arquivo mal feito. Ele foi produzido a partir da listagem de arquivos que uma pessoa está mexendo, de cunho jornalístico ou de eventos, qualquer coisa assim. A pessoa pensou que estava organizando, mas realmente não estava por causa dos problemas que nós citamos. Data no final, toda desalinhada, deveria ser esquerda, e ainda com a ordem dia, mês e ano, que é um veneno. Então foram essas as observações que nós fizemos. Mas mesmo assim, você mostra programa bem feito na desorganização mesmo. Nós temos que fazer aqui com que as coisas funcionem nas piores condições. Vocês não vão receber as coisas ideais na sua vida. Então vamos aqui executar o nosso exemplo de hoje. Mas vamos fazer com aquele arquivo original ainda. A versão de hoje é a X008. Ainda não vamos colocar a sorte, não. Vamos ver o produto dela. Mas o que é isso? O que são esses números aí? Bem, ontem nós explicamos o problema que os dias maiores do que 10 estavam provocando. Ele estava, vejam a aula de ontem, né, a 35, que vocês verão que apesar da gente utilizar a máscara de procura de dígito, né? A gente deu um regex procurando espaço e número, correto? Espaço e número aqui, ó. Para os números maiores do que 10, ele não fazia certo. Para os números menores do que 10, aqui, dava tudo certinho. É um problema dele. Então, como é que nós podemos resolver isso? Então vamos olhar o fonte. Todos os nossos fontes são pequenos, por enquanto, do AWK, porque é com fonte pequeno que você aprende. Um dos erros dos sites de internet a pessoa tem uma dúvida num comando, eles apresentam ele misturado num monte de coisa que não tem a ver e que dificulta a compreensão. Nós falamos do file separator, que poderia ser on. Ora, agora, o que é isso aqui? Nós estamos utilizando dois separadores, o ponto e o espaço. Vamos voltar ao arquivo. Vejam, os campos estão separados por espaço aqui, mas aqui que nos poderia oferecer na data uma esperança de conseguir tirar os dígitos que estão entre pontos, a única forma de fazer isso seria toda a string ser separada por ponto. Mas acontece que tirar o primeiro aqui seria muito chato, porque nós temos que pegar o tamanho e começar de tamanho -2 com uma substring. Não queremos fazer isso. Ora, o AWK oferece essa funcionalidade de se poder declarar dois separadores. Aqui estão separados por vírgula, tá? Os separadores não é ponto, vírgula, espaço, não. Os separadores são ponto e espaço. A vírgula aqui está somente para obedecer a sintaxe e separar os dois, dividir os dois separadores, especificar os dois separadores possíveis. E temos que colocar entre colchete, que é uma marca do regex. E aí começam as nossas condições aqui. Então vamos explicar como é que esse arquivo vai ser interpretado. Vejam bem. $1, $2, obedecendo a espaço. $3, $4, $5. Aí vem aqui. Tudo isso aqui é o $6.
Não. Como agora o ponto é separador, isso aqui é o dólar 6. Isso é o dólar 7. E esse aqui é o dólar 8. E esse aqui é o dólar 9. Agora nós temos dois separadores especificados. E se um é encontrado, aí conta-se um parâmetro aí na base daquele dólar, das variáveis dólar. Toda a linha é dólar 0. E os parâmetros começam a ser contados de 1, 2, 3, 4, 5. Como agora temos ponto, 6, 7, 8, 9. Vejam, até o próprio editor sabe disso. Então agora nós temos uma ferramenta poderosa para lidar com isso. Agora está tudo bem. Agora ele vai reconhecer, né, aquilo que a gente queria. Algum campo começado com dígito. Mas nós temos a dificuldade do seguinte. Às vezes, esse aqui, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui o primeiro é o sexto. Aqui ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também. Mas aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Não, 6 também, né? Vamos procurar um que seja diferente. Aqui, engavetamento em contagem. 1, 2, 3, quarto. Então, se varia, né, entre quarto e sexto, né, ou até sétimo aqui, ó, em alguns casos vai ser sétimo, nós temos que lidar com isso. Então, vai ser o dólar 5, quando ele obedecer a regra, quando ele obedecer a regra de iniciar e dígito, e o H igual a 0. Vocês vão ver por que disto aqui, tá? Mas, por enquanto, o que eu quero mostrar é que existem 3 regras. Se o parâmetro 5 começar com dígito ou 6 ou 7, porque eles têm comprimentos diferentes, tá? A condição é obedecida. E aí nós vamos marcar. Ó, aqui ele começa com 1 quarto. Aqui ainda não está contemplado. Nós contamos de 5 em diante. Mas nós vamos resolver esse problema, não se preocupe. E, agora, por que é que eu marco com H aqui? Tá? Eu exijo em cada condição que seja 0. O primeiro ele sempre testa. E ele vai... Se ele achou no quinto parâmetro um dígito, ou seja, achou o número, ali começa a data. Nós vamos imprimir o quinto e marcar com H igual a 1 para que ele não passe nas outras condições. Ele dê falso. Compreenderam? Por isso que a gente faz isso. Ó. H igual a 0 significa assim, ó, não passou por nenhuma condição. Tá? E esse primeiro tem porque nós inicializamos ele em 0. E ao final a gente imprime e zera o H para a próxima linha. Para garantir, tá? Apenas para garantir. Então vocês veem que ele permite várias condições aqui e comandos de processamento. Tá? Ele faz todas essas linhas aqui, para cada linha. Positivo? Então ele nos tirou o dígito. E isso funcionou para todas as linhas, ó. Só que, olha aqui, ele tirou 0. Ele considerou válido, né? Ele tirou o 0. E ele no início de um campo. Estão vendo o chapeuzinho ali? No início de um campo, ou quinto, ou sexto, ou sétimo, tem um dígito. E essa é a sintaxe para o AWK. Então,
ele nos mostrou que encontrou. Aqui nós fizemos festa, porque ele achou que a gente queria. Agora vamos ver o próximo passo para estatar com o dígito e apresentar corretamente o que nós queremos. Bem, nosso passo agora é mostrar aqui o resultado da impressão do quarto, parâmetro do quinto, do sexto, do sétimo, para vocês verem como é que a coisa está se comportando e se em algum deles ele realmente está pegando um dígito com espaço à esquerda. E nós estamos também fazendo essa soma maluca e colocando aqui para vocês verem o que essa soma vai nos dar. Então, vamos executar. Vou executar com a WK normal. Então, catapimba. Vamos ver aqui. Acho que já está visível, até para tablets e tal. Bem, então vejam. Ele pegou aqui esses parâmetros. No caso da primeira linha, né, está imprimindo para nós, vamos relembrar aqui, ó, do parâmetro quarto ao sétimo e no final essa soma. Podíamos até mudar o separador aqui para vocês verem a distinção entre eles. Então, beleza. De Araxá, pimba, pegou aqui. Aqui ele está no quarto, quinto, sexto. Aqui está no quarto, quinto, sexto. Aqui está no quarto, quinto, sexto, sétimo. Estão compreendendo o espírito da coisa? Aqui está no quarto, quinto, sexto. Quarto, quinto, sexto. Aqui ele está em quem? No quarto. Então, com isso, esse tipo de interpretação envolve um estudo prévio do arquivo. A pessoa olha, o analista de sistemas olha e vê, olha, do quarto parâmetro ao sétimo, eu consigo pegar entre eles quem? O número começado com dígito. E aí tem esses casos, olha as somas possíveis dessa equação maluca, 12, 8, 12 e tal. Para 7, a soma 7, ele está aonde? Ele está no parâmetro 4. Para uma soma 12, ele está em 4, 5, 6. Estão compreendendo? A partir da observação do resultado dessa conta maluca, que se baseia em lógica binária, nós vamos poder exibir aquilo que nós queremos. Seguindo o nosso processo de pequenos progressos por vez, nós só tínhamos o código até aqui, mas produzimos essa soma. Eu vou explicar para vocês a natureza desta soma. Cada uma dessas expressões aqui é uma expressão booleana. Ela fornece 0 se for falso e 1 se for verdadeiro. Então, se o parâmetro 4 tiver um dígito, ele vai dar para S0 o valor 1. Da mesma forma para S1. Se o parâmetro 5 for algo que começa com um dígito, levando em conta que agora nós temos a obediência a 2 separadores. Então, nós temos uma maior flexibilidade de achar onde que está esse dígito. Se fosse com separador de espaços, vocês viram pela aula 35 que não dá para fazer. No S2, eu carrego 1 se o parâmetro 6 iniciar com dígito. No S3 também. Tá? E coloquei essa condição aí H para vocês, tá? Para que ele não faça mais de uma soma acertando 1. Correto? Dando verdadeiro e ficando com um valor 1. Positivo? Só que algumas vezes, né, como ele vai passar por aqui de modo diferencial, né, aí nós vamos ter esse resultado. Tá? Nós não chegamos a colocar aqui o 1. Aqui em cima nós demos o printf
e nós colocávamos um em H. Aqui nós deixamos para lá, para vocês verem que ele se acumula em combinações. Positivo? Por quê? Se ele acha na casa 6 o primeiro número, o dia, na casa 7 vai achar um mês. Tá? Então aqui nós queríamos que vocês vissem para ver como que é a soma binária e que números diferentes que ela dá. Senão ele daria em uma posição só. Nós vimos, a partir da execução do programa anterior, as somas. Então nós vimos que se a soma é 12, aqui é o parâmetro 4, 5, 6. A posição do primeiro número está no parâmetro 6. Aqui também. Tá? Aqui em nível diamantina, tá, 4, 5, 6, 7. Está na sétima. A pontuação é 8. Então nós traduzimos isso aqui. Ó, veja. Com a pontuação 8, quem tem o primeiro número é o parâmetro 7. Com a pontuação 7, quem tem o primeiro é o 4. Tá? Vocês podem conferir aqui, ó. Vamos pegar uma pontuação diferente. Não tem, está ali preparado para outras coisas, tá? Para quando a gente colocar a preposição em, que nós colocamos. Então vejam, para 7, a posição está no $4. Vamos ver se confere. No caso dessa soma ser 7, o parâmetro onde tem o primeiro número é o parâmetro 4. Então, vocês vejam que nós conseguimos acertar a posição de todos os lugares que tem o dia aqui, ó. Aí. Agora, nós estamos conseguindo tirar o dia da data, coisa que nós não estávamos conseguindo com o separador igual e sem utilizar esse separador de pontinho. Tá? Mesmo a gente tirando o separador pontinho também, fizemos esse teste, nós não conseguimos acertar o dígito. A única forma que nós conseguimos acertar o dígito foi utilizando 2 separadores. Tá? Feliz ou infelizmente. Deveria funcionar. No Windows funciona dentro de JavaScript, né? Aqui também no navegador ele funciona, tá? Mas infelizmente no AWK sozinho ele não funciona. Então aqui acrescentando, se a gente tivesse colocado, né, as condições cada uma e fazendo H igual a 1, a gente teria só números puros. Ou seja, nós teremos 1, ou 2, ou 4, ou 8. Aqui nós estamos tendo, ó, 7. Qual que é o caso de 7? É quando está no parâmetro 4. Então, vamos explicar aqui, ó. 7, 7. Está aqui. Então, o 4, o 5 e o 6 têm dígito. Então, vejamos a soma ali. Parâmetro 4 está no S0. 1 mais. Parâmetro 1. Não, parâmetro 5 está no S1. Somou 2. 2 com 1, 3. E o parâmetro 6 também está na conta dá 7. Observem. Esses 3 aqui. Daí, onde está o parâmetro 6? No S2. S2 multiplica por 4. Então, nós temos 1 mais 2 mais 4, 7. Por isso que a soma dá 7. Se os números, se os dígitos estiverem em S2 e S3, que corresponde a 6 e 7, a soma vai dar 12. Realmente, ó, parâmetros 6 e 7. 4, 5, 6 e 7. Compreenderam essas somas? Isso é a lógica binária. Sempre que vocês tiverem um programa em que mais de uma condição é obedecida e vocês não estão com paciência de fazer a tabela de decisão, começar a fazer if dentro de if
e else e tal, façam por soma. Definam a condição booleana, coloquem em uma série binária, ó, potências de 2, 1, 2, 4, 8, depois 16, 32 e assim por diante, e vejam os resultados para cada uma das misturas de condições que vocês têm. Isto é usar matemática. A matemática, ela tem equações, né? Ela tem regras e tal. Mas utilizar as equações e as regras da matemática na informática para você combinar condições, isso é o máximo, tá? Né? Desse jeito você realmente está aproveitando a matemática na informática. Porque aqui, sem fazer equações, sem fazer esse aproveitamento em contas aqui, tá? Somando condições booleanas, você apenas está utilizando técnicas da linguagem. Mas quando você passa para a soma, aí você sobe mais um ou dois níveis. Aí você realmente vai ter programas potentes. Avançamos na versão, como sempre, a gente vai melhorando, avançando, melhorando as técnicas. Agora eu produzi a mesma coisa. Ou seja, de cada um eu tiro o pedaço final, onde eu encontraria o primeiro dígito para saber onde é que está o dia, localizar nessa bagunça que a pessoa que organizou fez, né? Vejam, cada um está no lugar e eu consegui achar. É a mesmo espírito do programa anterior, mas cadê o switch? Então, novamente, eu utilizando esse método de soma e álgebra booleana, eu sei da versão anterior que se der 7 na soma, eu vou imprimir o parâmetro 4. Vamos ver como que isso é traduzido aqui. Vejam. Se S é igual a 7, essa expressão booleana dá quanto? Dá 1 vezes 4, dá o parâmetro 4. Ou seja, ele vai imprimir $campo. Campo tem 4, ele imprime $4. Mesma coisa aqui. Para a soma 12, o parâmetro é o número 6. Só isso aqui é que vai dar verdadeiro, os outros vão dar falso, 0. Então aqui vai dar 6, eu vou imprimir quem? O $6, ou seja, o parâmetro 6. Para o parâmetro 7 existem duas condições que eu expliquei para vocês, que essa soma binária aqui, né, pode dar 15 ou então ela pode dar 8. Nesses casos eu multiplico por 7 e quem vai ser apresentado é o campo 7, o $7, que corresponde ao sétimo parâmetro. Por isso que nós obtivemos exatamente a mesma coisa. Tá? Então, aqui está a forma switch, aqui está a forma equação. É até bom pelo seguinte, nós observamos nessa aula, vamos ver se a gente consegue recuperar no histórico aqui o erro que deu de AWK, ele dando erro de sintaxe. Vamos ver se eu consigo recuperar. Aí na tentativa, eu fui e instalei o GAWK. Vejam, olha aqui. Na execução do 8A, 008A, ele falou que tinha um erro de sintaxe. Linha 9. Vamos ver mais ou menos essa linha. 9. Na versão A. Vejam, aqui. Que ele tem um erro no switch. Tá? Estava apresentando erro no switch. Tivemos que atualizar, tá?
Nós disparamos aqui o atualizador do Kubuntu. E aí depois também, desesperados, nós instalamos o GNU AWK. Pronto, aí funcionou. Ou o GAWK trouxe alguma biblioteca, uma coisa que estava deficiente no AWK, ou a própria atualização do sistema. Por isso que a gente recomenda que sempre o sistema esteja atualizado. Vocês venham aqui, disparem o gerenciador de pacotes, tá? O Discover, e atualizem. Um errão aí, ó. Ele está dando aqui, atualizado. Mantenham atualizado. Sigam a recomendação. Vocês estão prontos agora com pura técnica e podem evoluir esse exemplo para apresentar aí a data em primeiro lugar e depois quem? O conteúdo. Positivo? Então, o conteúdo também, dependendo da posição do dígito, vocês vão concatenar os pedaços do cat-arcs. Vamos voltar aqui para trás, que ele está aqui, ó. Vocês vão concatenar até aqui. Aqui tem 5 pedaços para concatenar. Aqui tem 4 buracos na rua em Araxá. Tá? Engavetamento em contagem tem apenas 3. Então, vocês vão utilizar esta mesma lógica de números aí que nós demos, essa lógica binária aí, a álgebra booleana, e vocês vão apresentar a data esquerda e o título do arquivo na frente. Nós não vamos fazer aqui, porque isso é tarefa de vocês e nós temos que prosseguir com o material do curso, que é muito extenso. Muito obrigado por sua atenção e paciência. Esta foi mais uma aula de Linux e esse é o final da aula 35.